Olá, internautas! Como estão vocês? Certamente você já fez ou quer fazer uma viagem para algum lugar que queria conhecer, sendo algum lugar aqui no Brasil ou até mesmo lá fora, tanto para a Disney ou até mesmo o famoso cassino em Las Vegas. Mas imagino eu que esses lugares que você irá ver no vídeo, você vai querer passar longe. Ou se você é aqueles que gostam de sentir aquele arrepio na espinha, estes lugares são para você. Pegue seus fones de ouvidos, se acomode na sua cama, pois hoje te trago os 10 lugares mais estranhos e sinistros já encontrados. Mas se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificação, assim você estará me ajudando a trazer mais conteúdos para vocês. E deem aquele like para eu saber se estão gostando do vídeo. Montanha-russa já dá medo. Agora imagina você passar um dia em um parque abandonado. É o caso do Takakanuma Greenland Park, também conhecido como Parque do Terror, que fica localizada em Fukushima, no Japão, e atualmente está em um estado bem lamentável. Poucas pessoas entram no local, já que ninguém sabe o que se pode encontrar lá dentro. Fukushima não é um distrito fácil. Além do acidente terrível com a usina nuclear, ainda existem por lá coisas bizarras. A mais conhecida delas é o Sinistro Park. Algumas histórias falam até em mortes no local. Embora esteja perto de Tóquio, capital do país, a cerca de 250 km de distância, ele não aparece em nenhum local do mapa. Construído em 1973, 2 anos depois já estava fechado. Os motivos para esse primeiro fechamento não são exatamente conhecidos. Algumas versões falam que uma menina morreu na montanha-russa. Os moradores locais, em sua maioria trabalhadores rurais, afirmam que as mortes dos brinquedos foram várias, segundo o site Atlas Obscura. Uma terceira versão aponta que ele simplesmente não recebia muita gente e precisou fechar. Rapaz, eu é que não passaria nem perto deste lugar. Localizado na Ucrânia, é um lugar que deixaria qualquer um de cabelos em pé. Fundada em 4 de fevereiro de 1970, a cidade foi abandonada e congelada com o tempo, após o acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986. Por onde passa, você encontra destroços por todos os lugares. Uma cidade totalmente fantasma, perto da fronteira com a Bielorrússia. Próxima à cidade fica a central nuclear de Chernobyl, lugar onde ocorreu o maior acidente nuclear da história. Muitos ainda vão visitar o local. Relatos dizem terem visto espíritos, que no caso não conseguiram descansar em paz e continuam a rodear o local. A cidade documenta bem a era mais tardia da União Soviética, visto que nos edifícios abandonados, tais como os de apartamento, hospitais, escolas e etc. No local ainda contém objetos desses tempos idos, como brinquedos, roupas e discos. A cidade em si e os arredores não são seguros como lugar de habitação pelos próximos séculos. Os cientistas supõem que os elementos radioativos mais perigosos precisarão de 900 anos para atingir níveis que permitam ao ser humano voltar a habitar a zona. Entretanto, logo após o acidente nuclear, muitos se negaram a sair de lá e abandonarem suas famílias, suas casas e suas vidas, correndo um enorme risco à saúde. À época da evacuação, a população de Pripyat era de aproximadamente 49.360 pessoas. Você certamente já ouviu falar de Paris, a capital da França. Sabe que ela é conhecida por seu ponto turístico, a Torre Eiffel. Mas você sabia que ela também tem um ponto turístico bastante inusitado? Trata-se das Catacumbas de Paris, que é bastante conhecida por ser um famoso ponto turístico por lá. Muitas pessoas vão visitar só para ver uma cidade subterrânea construída apenas por ossos humanos, do chão ao teto, abrigando restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas em uma pequena parte de uma rede de túneis construída para consolidar pedreiras de pedra antigas da cidade. Estendendo-se para o sul a partir do antigo portão da cidade de essa palavra que vocês estão vendo na tela. Não consegue, né? Traduzido para o Portão do Inferno, este ossuário foi criado como parte de esforço para eliminar os cemitérios transbordantes da cidade. Embora o ossuário ocupe apenas uma parte de túneis, todo o sistema é comumente conhecido como as Catacumbas de Paris, e chega a 400 km de extensão. Antigamente, a maior parte das igrejas de Paris possuía seus próprios cemitérios.
Entretanto, o crescimento da cidade acumulou gerações e mais gerações de despojos funerários para os quais os cemitérios não ofereciam mais espaço. Calcula-se que as catacumbas de Paris contenham os despojos de 5 a 7 milhões de pessoas. Os únicos corpos que foram sepultados diretamente nas catacumbas foram dos mortos nos combates da Revolução Francesa de 28 e 1788. Um lugar um tanto quanto estranho. Este é o típico castelo de um filme de terror. Nele funcionava um polêmico orfanato, que foi abandonado em meados de 1980. Comprada pelo conde, que o nome vocês estão vendo aí na tela, abandonou o castelo em que vivia para se refugiar em sua casa de veraneio. O castelo foi então ocupado por soldados nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, construído em 1886 por um arquiteto inglês chamado Milner, que morreu antes mesmo de ver o seu projeto executado. Desde 1991, este espaço da história está completamente abandonado. Há rumores de que meninas viveram e morreram neste local, e que vagam até os dias de hoje. Escreva aí nos comentários o quanto você tem medo de alturas. Rapaz, eu mal consigo subir num pé de manga sem sentir o frio na espinha. Mosteiro de Taktsangi foi construído em 1692, na boca da caverna. Vamos lá, vamos tentar falar essa palavra. Taktsangi Senji Sendap. Taktsangi Senji Sendap. Acho que é isso. Não. Onde o santo budista Guru... Não esse. Troca! Sim, é esse. É de Mazambavá. Teria meditado lá pelos idos anos 800 da Era Comum. Este mosteiro, situado a 3.120 metros de altitude, é uma dentro de 3 cavernas espalhadas pelo Tibete e Butão. O monasteiro tem 7 templos abertos ao público, tanto aos fiéis como a turistas curiosos. O edifício sofreu vários incêndios em diferentes épocas, e o que se vê hoje em dia é a mais recente restauração. Existem 2 opções para você conseguir chegar neste local. Você pode simplesmente indo a pé, ou alternativamente montado em uma mula de serviços de aluguel. E aí, teria coragem? Pensando em passar as férias com a família? Que tal ir em um parque aquático abandonado que fica lá na cidade vietnamita e ainda descer de escorrega onde no final do seu caminho tem crocodilos de verdade? Brincadeiras à parte, o parque aquático de Ho Chi Minh fica localizado na cidade vietnamita de Hue. Investido $3 milhões e pelos empresários na sua construção, que na verdade é atualmente o local de visita obrigatório para os turistas ocidentais, a entrada é gratuita. Sim, porque este aquapark foi inaugurado em 2004 e encerrou apenas uns meses depois, deixando ao abandono edifícios, escorregas, estátuas e etc. Até há bem pouco tempo, uma das atrações do espaço era dar de comer aos crocodilos que viviam na piscina gigante que servia de apoio a todos os escorregas. Alguns visitantes denunciaram esta situação à organização não governamental PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. E no ano passado, o governo vietnamita transferiu-os para uma reserva natural. Cratera de Darvas, conhecido também como Porta do Inferno, condiz com o terror. Com 60 metros de circunferência e 20 metros de profundidade, a Porta do Inferno é, na verdade, uma caverna que desabou. Já as chamas ocorreram porque a região está cheia de campos de gás natural, um dos principais recursos econômicos da ex-República Soviética. Em 1971, quando descobriram a reserva, os soviéticos não tinham como armazenar o gás, que estava suspenso no ar e não escondido no subsolo. Eles decidiram então atear fogo, o que é menos prejudicial à natureza que deixá-los dispersos. Só que o incêndio jamais apagou e a porta segue aberta até os dias de hoje, dando este incrível efeito de um verdadeiro filme de ficção científica. Em meados de 1951, localizada ao sul da ilustre cidade do México, uma menina que brincava no local, infelizmente perdeu a vida se afogando, tentando capturar sua boneca que havia caído no lago. O ermitão Julian Barreira achou o corpo da garota. Dias depois, uma boneca surgiu boiando no mesmo local, e Barreira acreditou ser a alma da menina que não conseguiu achar o seu caminho e ficou presa naquele local. Desde então, ele pendura pedaços de bonecas nas árvores, acreditando que o espírito da garota possa ficar tranquilizada, criando um visual pra lá de sombrio. A lenda se espalhou pelo mundo e muitos turistas vão até lá para ver tudo de perto.
E alguns até vão com as bonecas novas para acionar ao memorial nas árvores. O mais intrigante dessa história é que João morreu afogado no mesmo lugar que a menina. Isso lá em meados de 2001. Coincidência? Ninguém sabe dizer. Em New Bedford, Massachusetts, esta casa de ópera parece ter um visual deslumbrante e um desenho bem angelical no teto. Concorda? Mas só a imagem. Na verdade, o local é um lar repleto de vozes do além, gritos e barulhos de arrepiar. Tudo isso já foi ouvido e presenciado por alguns moradores da cidade, que ainda vão lá porque existe um supermercado em parte do antigo terreno. Este mistério tem um detalhe muito importante. O auditório foi inaugurado no mesmo dia em que o Titanic naufragou, em 15 de abril de 1912. Localizada na zona sul do Rio de Janeiro, este é o lugar mais assombrado aqui no Brasil, que é conhecido como Castelinho do Flamengo, projetado pelo arquiteto italiano Dino Coppetti em 1916. Anos depois, o atraente prédio foi vendido à família do Avelino Fernandes, sua esposa Dona Rosalina e sua filha Maria de Lourdes, que na época era apenas uma criança. Alguns anos depois, em 1932, o casal morreu atropelado em frente ao castelinho. Maria de Lourdes, a filha da família, presenciou o fatal acontecimento. Depois disso, ela passou a ser criada por um tutor, que a roubou e a maltratou, deixando-a presa na torre principal, levando todo o dinheiro da família. Ela ficou tanto tempo presa que um dia ela não aguentou, se jogou e acabou morrendo, deixando apenas o seu fantasma a vagar pelo castelinho. E com isso, o lugar ficou conhecido por um lugar assombrado. Até hoje, há relatos de pessoas que escutam vozes dando risada, passo, vozes e objetos se mexendo no castelinho. Então é isso, internauta. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sino das notificações. Se vocês gostaram e quiserem a parte 2, escrevam aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui.